Muito bom dia, você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no escritório da Advocacia Schneider e vamos conversar com a Vanusa, a advogada Vanusa, a respeito de um assunto bem pertinente, que é o 14º salário dos aposentados. Bom dia, Vanusa. Como é que está esse projeto e o que ele contempla? Bom dia, Elaine. Bom dia aos ouvintes da Rádio A Folha. Então, Elaine, é um assunto que tem trazido muitas dúvidas aí para as pessoas, para os segurados, para os aposentados, questionamentos a respeito se vai dar certo ou não esse projeto, né? E por que o motivo desse projeto neste momento, né? Então, o que nós podemos dizer é o quê? No ano de 2020, o deputado Pompeu de Matos, ele protocolou um pedido, né, para a criação desse projeto que cria o 14º salário para os pensionistas e os aposentados, né? A justificativa dele nesse projeto é no sentido de que este ano, né, o governo federal ele antecipou o 13º salário para milhares de pessoas. Então, agora chegaria ao final do ano e não teria mais nenhum abono extra a essas famílias, né, que sofreram tanto com o isolamento social em razão da pandemia. Houve uma queda de renda, né? As pessoas perderam o ganho, e esse 14º é aquele que o trabalhador normal recebe, né? E o aposentado não. Então, brilhou como uma possibilidade de dar aquele up nas rendas, né, do final do ano, porque esse 13º, que foi antecipado, ele já foi gasto, né, desde lá no mês de agosto e setembro, né? E como é que está o trâmite desse projeto? Ele está aprovado já? Já vai sair o 14º agora, em dezembro? Então, Elaine, também é importante eu mencionar que, atualmente, existem 30 milhões de segurados que recebem até 2 salários mínimos, né? Então, seria de bom grado, neste momento, que fosse aprovado esse projeto. Então, o que a gente pode dizer é que, atualmente, esse projeto encontra-se na Câmara de Deputados. Ele já recebeu 2 pareceres favoráveis e 2 comissões, que é a Comissão da Seguridade Social e a Comissão de Tributação e Finanças, né? E agora ele vai para a CCJ, que é a Comissão de Cidadania e Justiça, né? Depois ele vai para o Senado Federal para ser aprovado e para o presidente da República para ser sancionado ou não. Ele é um projeto, então, que ele tem um caráter emergencial, né? Ele tem um trâmite diferente em relação aos demais, é uma questão urgente, mas mesmo ele tendo essa característica, esse ano ele não vai ser aprovado, porque ele tem que seguir todos os trâmites legislativos que um projeto de lei requer, né? Temos aí um prazo exíguo, né? Estamos no final, na metade do mês de novembro, dezembro a Câmara e o Senado entram em recesso, então não teremos tempo. Então, esse projeto, 14º salário para os aposentados, quase 100% afirmativo que ele não sai neste ano. Exatamente, Elaine. Justamente por ser um projeto de lei, né, ele tem que passar por todos esses trâmites, né, que se exige. Então, muito se tem notícia de que já foi aprovado o 14º, mas realmente não é bem assim que funciona, né? Então, tem que prestar muita atenção nessas notícias que são divulgadas, né? Inclusive, até ontem, teve uma sessão na Câmara dos Deputados, onde o líder do governo assinou positivamente favorável, né, a esse projeto. Então, certamente, ficará para o ano que vem ainda. Muitos aposentados recebem ligação de empresas financeiras, de bancos, de instituições, oferecendo empréstimo em função desse 14º. Eles estariam adiantando esse valor. Então, isso é um mecanismo ilegal? Exatamente, Elaine. O 13º, ele é um direito. O 14º é um projeto de lei que sequer foi aprovado. E, então, estamos vendo que algumas instituições financeiras e bancos estão ligando para os segurados, né, oferecendo, então, esse valor, o adiantamento do 14º salário, falando que já foi aprovado, né? Então, é uma forma de induzir a erro, né, essas pessoas um pouco mais leigas no assunto, né? Então, esse é um novo golpe que está vindo por aí. E, na verdade, ainda não existe dinheiro nenhum ainda a respeito do 14º salário. O que acontece quando a pessoa aceita esse financiamento, esse adiantamento no dinheiro que ainda não existe? Ela vai estar assumindo uma dívida que ela vai ter que pagar. Sim, Elaine, na verdade, assim,
Se você comprovar que você foi induzido a erro, que você contraiu esse empréstimo de forma irregular, você consegue fazer a prova de que você foi lesado. Se esse dinheiro caiu na conta, você pode, e não ter usado, você pode buscar o banco ou a instituição para fazer a devolução. Caso já tenha usado, é um pouco mais difícil. Você tem que fazer a prova, fazer o print das conversas, né, dos e-mails, né, da forma como foi feita essa contratação, para provar, então, que você foi induzida a erro, né, e provar que foi um ilícito, né. Então, o aposentado deve ficar muito atento para não cair, porque esse é mais um golpe contra o aposentado em função da sua fragilidade, né? E os dados bancários, especialmente quando alguém que te liga não é o banco que você recebe, especialmente, porque ele não tem o direito de ter as suas informações. Por isso que o aposentado deve ficar atento, né? Esses novos golpes sempre utilizam dados que são adquiridos de forma também erradas, né? Hoje nós temos a Lei de Proteção de Dados que não permite que o seu banco forneça o seu dado para outra instituição, mas esses dados sempre vazam. Isso é o que mais tem acontecido, assim, né? O vazamento de dados e, inclusive, também observar também o acesso a alguns links que pedem fornecimento de dados pessoais, também prestar atenção, né? Então, tudo isso é uma janela, uma oportunidade para que esses criminosos se valem dos teus dados pessoais para cometer esses crimes, né? Muito bem. Agradecemos aqui a participação da Vanessa Schneider, advogada instalada em Não Me Toque, que deu essas importantes orientações a respeito do 14º salário de aposentados. Não caiam no golpe. Ainda não está aprovado e provavelmente fica para o ano que vem.